Amém. Estamos encerrando uma campanha de missões. Todas as vezes que nós encerramos uma campanha de missões, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos felizes, porque tivemos a oportunidade de participarmos em oração, em ações missionárias, tivemos uma aula, conseguimos linkar aí o contexto da nossa cidade, o contexto em que a cidade está inserida mediante aí o concurso, tá? Tivemos uma aula visando o bem da comunidade, que não deixa de ser uma ação missionária. Tá, então, temos um grupo muito forte na igreja, né? Amor em Ação, que de fato dá jus ao seu nome, faz aquilo que está dentro das suas condições, mas nós somos uma igreja, sim, que entendemos, a cada dia que passa, entendemos um pouco mais da missão que Cristo tem proposto para a nossa vida, entendemos um pouco mais das coisas que Deus tem sugerido para nós como um povo, como servos do Senhor, como missionários do Senhor. Tá? Semana passada, eu estava conversando com uma irmã, e a irmã me falou uma coisa interessante. Ela olhou para o tema da nossa campanha, para a divisa da nossa campanha, né? Não vou nem perguntar, e não vamos nem colocar aqui não, qual é a divisa da campanha, qual é o texto bíblico da nossa campanha. Alguém pode recitar o texto bíblico da nossa campanha? Alguém consegue? Pronto, exatamente. E a irmã me questionou essa questão do muitíssima. Né? Eu achei interessante aquele questionamento da irmã. A irmã disse assim: mas pastor, muitíssima terra, o senhor sabe que isso aí é um superlativo absoluto? Há necessidade, é necessário usar esse superlativo absoluto, porque nós já fizemos muitas coisas, né? Nós já transformamos a realidade de muita gente, nós já fortalecemos muitas igrejas, nós já alcançamos alguns espaços batistas, alguns vazios batistas, nós agora estamos atrás de alcançar os povos não alcançados, e a divisa da nossa campanha usa um superlativo absoluto, e na verdade, se você for olhar o português um pouco mais esmerado, é um superlativo absoluto sintético, né? Que quer dizer muitíssimo, 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 muito, 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 muito mesmo. E aí você fica pensando, será que há realmente a necessidade do uso desse superlativo? Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos muitas coisas que de fato foram feitas. Mas quais os resultados de todas essas ações? Eu vou fazer uma coisa hoje que você quase não vai ver o pastor fazendo. Duas coisas, na verdade. Primeiro é usar o slide no sermão, porque eu não gosto de usar sermão com slides. Poderia fazer, como faço na escola bíblica, mas não acho necessário. Eu acho melhor ver os irmãos mexendo com as escrituras, com a Bíblia. E também usar números. Nós vamos olhar alguns números aqui que vão nos mostrar se há realmente a necessidade do uso desta frase. Se há realmente a necessidade do uso deste versículo, tá? Queria que você acompanhasse comigo alguns dados. O texto pode passar só um. Tá? O texto fala que a divisa, né? Nossa divisa fala justamente, inclusive eu estou vendo ali um e está passando outro aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo ali, porque lá já passou, no meu retorno já passou, mas pronto. Ainda há muitíssima terra para conquistar. Ainda há muitíssima coisa para ser feita. Será que de fato ainda há muitíssima coisa? Tá? Vamos passar mais um slide para a gente ver. Deixa eu falar, isso aqui são dados do IBGE recentes, bem recentes, das últimas pesquisas que foram feitas. Tá? O IBGE, ele encontrou no Brasil um percentual de 26,85% de evangélicos no nosso país. No Brasil todo, 26,85%. Se nós estreitarmos essa realidade para o nosso Ceará, sendo ele um dos estados menos evangelizados do país, ele tem 20,75% de evangélicos, tá? E se nós formos para nossa cidade, Croatá, certo? Croatá da Serra tem 8,7% de evangélicos, tá? Para a gente ter uma ideia desse percentual em números, eu fiz uma conta, eu fiz a transcrição para uma quantidade por 1.000 pessoas, para que ficar mais fácil nós entendermos, né? Pode passar o slide? Então, no Brasil, de cada 1.000 pessoas, 53 são declaradas evangélicas. De cada 1.000 pessoas, 53 dizem ser evangélicas. No nosso Ceará, de cada 1.000 pessoas, 41 dizem
ser evangélicas. Na nossa cidade, em Croatá, de cada 1.000 pessoas, 17 dizem ser evangélicas, certo? 17 dizem ser evangélicas, tá? É uma realidade muito marcante para nós pensarmos que não tem quase nada para nós fazermos. Essa é uma realidade numérica, tá? Isso foi o próprio IBGE, não fomos nós, igreja, que fizemos essa pesquisa, não. A própria instituição, certo? Você pode consultar esses dados aí na fonte oficial do IBGE. Mas vamos passar um pouco adiante. Isso aqui já não é uma pesquisa do IBGE, certo? Foi uma organização chamada Life Research. Ela fez essa pesquisa no Brasil e ela publicou na revista periódica chamada Christianity Today, certo? Então foi publicada nessa revista aí, essa pesquisa que foi feita no Brasil. Eles fizeram uma pesquisa de várias coisas, mas eu trouxe para a gente só a realidade da oração, só para você ter uma ideia. Tem esses números para leitura bíblica, tem esses números para devocional, tem esses números para culto familiar, tá? Mas eu trouxe só o de oração. A gente vai terminar os números aqui porque o pastor não gosta muito de números, tá? Então, só para oração, tá? A revista ela constatou que no Brasil, como um todo, 44% dos evangélicos oram uma vez por dia e 21% dos evangélicos falam com Deus mais de uma vez no dia, tá? Se nós trazermos isso para números na nossa cidade, só em Croatá, certo? Em Croatá, de cada 1.000 pessoas, certo? 17 dizem ser evangélicas. Das 17, 6 falam com Deus uma vez por dia. Então, de cada 1.000 pessoas que moram em Croatá, de cada 1.000 habitantes de Croatá, 6 falam com Deus uma vez por dia. Tá bom? Para você ver a realidade da nossa cidade, para você ver a realidade numérica da nossa cidade. Se nós formos para aqueles que falam mais de uma vez, tá? 21% de cada 1.000, 17 dizem que são evangélicos, né? Dos 17 que dizem que são evangélicos, 2 falam com Deus mais de uma vez por dia. Então, se você olhar para a sua cidade em Croatá, de cada 1.000 habitantes de Croatá, de cada 1.000, 2 pessoas falam com Deus mais de uma vez por dia. 2 pessoas. Nós temos cerca aí de 17.000 pessoas. Então, na nossa cidade inteira, dos 4 cantos de Croatá, mais ou menos 30 pessoas falam com Deus 2 vezes por dia. Aí, pode passar. Me diga se essa frase não é real. Me diga se eu não preciso usar muitíssima. Me diga se essa não é uma realidade urgente, que existe muita coisa para ser feita, mas muita coisa mesmo no nosso país, muita coisa mesmo no nosso estado e mais coisas ainda na nossa cidade. Nós estamos morando numa cidade que de cada 1.000 pessoas, 2 falam com Deus 2 vezes por dia. Certo? É uma realidade que nos dá vontade de chorar. É uma realidade muito triste da cidade em que nós estamos vivendo, tá? Pode voltar o slide? E esse aí, esse número que nós vimos, é o quadro, pode voltar para os que se declaram evangélicos. Mais um. Pronto, mais um. Vamos deixar nos que oram mesmo, que é melhor. Pronto, certo? Em cada... esses números é o retrato da nossa cidade. Esses números é o retrato da nossa cidade. De cada 1.000 pessoas, 17 dizem que são crentes. Dos 17 que dizem que são crentes, 2 pessoas falam com Deus mais de uma vez por dia. Tá? Sabe de quem é a responsabilidade desses números? É minha, é sua. É sua. Deus lhe chamou, Deus lhe elegeu. Ele lhe regenerou. Depois da regeneração, ele lhe chamou com a graça irresistível para que você fosse transformado por ele e assim se tornasse servo do Senhor Jesus. Por isso você aceitou ele como Senhor. Você aceitou Cristo como Senhor para servir a ele. Mas como que eu vou servir ao Senhor? Mudando isso aqui. Mudando isso aqui. Não pode ser assim, não pode continuar, não dá para continuar desse jeito. Não dá.
Nós não podemos ter uma cidade do tamanho da nossa, onde 6 pessoas estão falando com Deus. Como que nós queremos que Croatá seja abençoado? Como que nós queremos que o nosso lugar seja um lugar cheio da graça de Deus? Como que nós queremos que a luz de Deus brilhe nesse lugar? Como que nós podemos passar 3 meses dizendo que queremos conquistar a nossa pátria para Cristo, se a nossa cidade, 6 pessoas falam com Deus por dia? Não dá, não pode, certo? A cada 1.000, certo? A cada 1.000. Vamos aí botar aí para os 17, a gente consegue um número maior. Mas a cada 1.000 pessoas, 6 falam com Deus por dia. Isso é triste, é triste. E isso aí é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Eu não sei, pastor, o que fazer, está aqui. Eu não sei por onde ir, está aqui. Certo? Está aqui. Então, de cada 1.000 pessoas, 6 falam com Deus por dia. Então, ficaram 994 pessoas que não falam com Deus por dia. Dessas 994 pessoas, para quantas nessa semana você falou que ela precisa falar com Deus? Tá? E aí, se nós multiplicarmos isso aí por 17, quase 18, né? A gente tem quase 18, então você vai ficar aí com a opção de mais ou menos 16.800, quase 17.000 pessoas. Isso quer dizer que você tem por dia, que você tem por semana, a opção de falar de Cristo para 17.000 pessoas. Qual foi a que você escolheu nessa semana? Das 17.000, para qual foi a que você falou? Esse é o nosso campo missionário, essa é a nossa cidade, essa é a nossa responsabilidade. Como que nós vamos sair de uma campanha dessa satisfeitos? Como que nós vamos sair de uma campanha dessa achando que nós fizemos a nossa parte? Como que você pode deitar no seu travesseiro hoje, feliz da vida, sabendo que mais ou menos 17.000 pessoas precisam conhecer do Jesus que você conhece só na sua cidade? E você não tem feito o que deveria fazer para que isso aconteça? Eu não estou falando de você vender as coisas que você tem e ofertar rios de dinheiro para missões. Eu não estou falando para você deixar o seu trabalho, deixar a sua vida familiar para passar o dia falando de Jesus. Eu estou falando para você usar as oportunidades que Deus te dá para que você possa servir ao Senhor, para que este quadro mude, para que esta realidade mude. Nós não podemos, tá? Nós não podemos. Eu já me comprometi a no final do ano que vem fazer a mesma pesquisa. Já me comprometi a no final do ano que vem procurar os mesmos dados. Nós não podemos chegar aqui com o mesmo número. Não pode. A gente não pode passar 1 ano, 2 anos dizendo que estamos fazendo as coisas para Cristo e chegarmos numa realidade como essa. Chegarmos numa realidade de 34 pessoas na nossa cidade falando mais de uma vez com Cristo por dia. Essa é a realidade absoluta, a realidade total, né? Desse aqui é mais difícil de multiplicar, mas daquele ali é mais fácil. Tá? 17 ali, mesmo que seja 18, 36 pessoas. 36 pessoas falam com Deus mais de uma vez por dia na nossa cidade. Não dá. Como que a gente vai conquistar nossa pátria para Cristo se a nossa cidade está desse jeito aí? Como que você diz que serve o Senhor se você vive numa cidade desse jeito? O que você tem feito para mudar isso? Você tem pelo menos orado para mudar isso? Quando você olha para isso aqui te incomoda? Quando você olha para isso aqui te faz chorar por esses perdidos? Te faz chorar pela realidade da sua cidade? Quantas vezes você chorou enquanto você orava pela sua cidade? Quantas vezes você clamou enquanto você orava pela sua cidade? Quantas vezes lágrimas saíram dos seus olhos de você dizendo assim: Deus, muda a realidade da minha cidade. Deus, salva os meus amigos. Deus, liberta a minha família. Você fez uma oração pragmática, ou aquela oração veio do fundo do seu coração, lhe emocionando, lhe motivando, lhe fazendo olhar para essa realidade e dizer assim: Deus, eu não posso mais olhar para a minha família e saber que 20% da minha família fala com Deus. Eu não posso mais olhar para os meus familiares, eu não posso mais olhar para a minha rua e saber que de cada 100 pessoas na minha rua, 2 falam com Deus. O que eu estou fazendo na minha rua, Senhor? O que eu estou fazendo na minha rua? De cada 100 amigos que eu tenho, 2 falam com Deus mais de uma vez por dia. De cada 100 amigos que eu tenho, de cada 100 amigos que eu tenho no meu ciclo de amizade, 4 falam com Deus uma vez por dia.
Não pode acontecer isso. Senhor, não deixa isso acontecer. Você tem orado dessa forma? Eu não estou falando de você levantar e se desbravar no campo missionário, não. Eu estou falando só de você se incomodar com a realidade da sua cidade. Esse é o retrato da sua cidade. Onde você vê um lugar com uma placa de igreja ali, um lugar com uma placa de igreja acolá, e aí você dobra a esquina, caminha mais um pouquinho, tem outro estabelecimento com placa de igreja, placa de igreja, placa de igreja. Ah, nossa cidade está cheia de igreja, não precisa mais de igreja. O que essas igrejas estão fazendo? O que esse povo está fazendo? O que o pessoal que está se reunindo lá dentro está fazendo? Se de cada 1.000 pessoas, 6 falam com Deus. Para que esse povo está aqui? Para que Deus está reunindo tantos evangélicos na nossa cidade? Para quê? Tá? Essa é uma realidade tão triste, é uma realidade tão marcante, que se você for olhar a quantidade de evangélicos, você precisa inserir os evangélicos nesses dados. Demonstrando a realidade mais triste ainda, de que entre os que não falam com Deus, uma vez por dia, estão evangélicos. Como que a gente vai avançar desse jeito? Como que a gente vai caminhar desse jeito? Não dá, certo? Não dá. Tem um texto nas Escrituras, pode deixar aí. Tem um texto das Escrituras que fala, em Lucas capítulo 19, que se calarem a voz dos profetas, as pedras clamarão. Nós vamos ficar esperando as pedras clamarem? Você vai ficar esperando as pessoas ouvirem o evangelho das pedras? Certo? A gente vai esperar isso? A gente vai ficar olhando para esses números? Diante dessa realidade, você vai continuar parado? Você vai continuar esperando as pedras clamar? Você vai recuar? Ou nós vamos avançar? Né? E diria aí o nosso amigo Fernando Brandão, né? Nós vamos recuar ou nós vamos avançar? Nós vamos ficar parados ouvindo esses números, olhando para esses números, ou nós vamos decidir fazer alguma coisa, por menor que seja essa coisa? Por menor que seja essa coisa. Pega um papel e pega um caderno velho e escreve lá, ó, fala com Deus, porque senão você vai se dar mal. Faz isso várias vezes, faz cópias disso e entrega para o povo. Ah, pastor, mas é uma mensagem incompleta, mas é uma mensagem, você está fazendo alguma coisa. O problema é que a igreja não está fazendo nada na cidade. Não estou falando só da nossa igreja, não, eu estou falando da igreja de uma maneira geral. As instituições religiosas dessa cidade não estão fazendo nada para mudar essa realidade. Por isso que não muda. Por isso que não muda. Porque se estivesse trabalhando, se tivesse uma instituição trabalhando, se tivesse uma instituição focada, determinada a mudar isso aí, a realidade seria outra. Seria outra. Nós, Primeira Igreja Batista em Croatá, fomos chamados para mudar isso. Nós estamos sendo responsabilizados por esse número. Você está sendo responsabilizado por esse número. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha mudar esta realidade. Conquistar a pátria para Cristo, começando da minha família. Conquistar a pátria para Cristo, começando da nossa rua. Conquistar a minha pátria para Cristo, começando do meu bairro, do meu trabalho, da instituição ao qual eu sirvo, a qual eu trabalho. Conquistar a pátria para Cristo. Nós não vamos convencer ninguém, mas nós temos que falar. Nós precisamos falar para essas pessoas. Precisamos falar de uma maneira autêntica, de uma forma autêntica para estas pessoas, porque ainda há muitíssima terra para nós conquistarmos. Se você decidir mudar essa realidade, se você decidir fazer diferente, se você decidir se responsabilizar por isso. Ah, pastor, mas a responsabilidade não é só minha, eu sei que não é só sua, mas também é sua. Também é sua, certo? Eu não vou conseguir mudar a realidade de 17 mil pessoas. Sei que você não vai conseguir, talvez até consiga, se você tiver fé suficiente, certo? Mas começa por uma pessoa. Começa mudando a realidade de uma pessoa. Começa falando para uma pessoa. Começa investindo em uma pessoa. Começa evangelizando uma pessoa. O problema é porque nós não começamos. O problema é que nós olhamos para a nossa família e vemos 6 pessoas que precisam ser transformadas por Cristo. E aí nós dizemos, mas eu vou falar para 6. Não, você vai falar para uma. Você só não pode se calar. Você só não pode se calar. Você só não pode se conformar diante dessa realidade. Por quê? Os paulistas vão ser cobrados por isso? Não.
Certo? Os cariocas vão ser... Sim, tem muito carioca aqui, né? Vamos tirar o Rio daqui, porque aqui é quase Rio. Então, os gaúchos vão ser cobrados por isso? Não. Os capixabas vão ser cobrados por isso? Não. Os potiguars vão ser cobrados por isso? Não. Nós que moramos na cidade, nós que somos servos do Deus Altíssimo, que fomos eleitos e colocados neste lugar, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por mudar esta realidade. Eu e você somos responsáveis por mudar isso aí. E se você se dedicar, muitas coisas podem acontecer, certo? Uma delas está em Lucas, e aí agora pode tirar do slide, vamos para o texto bíblico, né? É mais bonito do que figurinha e um monte de número. Então, vamos para Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 16, isso pode acontecer. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer um daquele que olhar essa realidade e, de fato, se prontificar ou sentir-se chamado, sentir-se responsável por esta situação. Lucas capítulo 14, versículo 16. Tá? A partir do versículo 16, nós leremos 16, 20 e o 24 separado. Então, Lucas 16, a partir do 16, diz o seguinte: ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a um começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te, pois, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então, o texto fala que Deus preparou, o rapaz lá, o homem lá preparou um grande evento, que o homem lá planejou um grande evento. Como assim o nosso Pai? Como assim Deus? A salvação de Croatá, ela é um plano de Deus. A salvação das pessoas em Croatá é um plano de Deus. A salvação das ovelhas de Deus, o chamado das ovelhas de Deus que estão pertinho de nós, mas não escutam a voz do Senhor porque nós estamos calados, é um plano de Deus. Então Deus planejou mostrar a essa cidade que Ele é grandioso. Deus planejou mostrar para esse povo o quanto Ele é poderoso. Deus planejou mostrar para esse povo que existe Deus, que Deus habita neste lugar. Deus planejou mostrar para este povo que Ele salva perdidos. E Deus convida pessoas para participar disso. Como convida a mim, como convida a você, como convida a muitos. Mas muitos fazem isso. Muitos dizem assim: mas é porque eu tenho muito trabalho e eu não tenho tempo para isso. Senhor, me perdoa. Eu não te ajudo, eu não participo porque eu trabalho muito. Outros dizem: Senhor, eu tenho investido muito, eu tenho muitos investimentos, muitas preocupações, eu tenho muitos afazeres em casa, muitos afazeres no campo, e por conta disso eu também não posso. Não posso, Senhor, me perdoe, mas eu não posso. Outros dizem assim: Senhor, tem a minha família. Eu estou namorando, certo? Minha namorada é tudo para mim, meu namorado é tudo para mim. Minha esposa é tudo para mim. Eu tenho me dedicado muito à minha esposa, eu tenho me dedicado muito ao meu esposo, assim a mulher fala. E aí, eu não posso, Senhor, eu não posso abandonar, não posso abdicar desse tempo que eu tenho para com ele ou para com ela, para sair por aí falando de Jesus para as pessoas, para sair por aí fazendo parte desse teu plano de salvar Croatá. Eu não posso. Então muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas fazem o que nós vimos no texto de Lucas. Elas saem dando desculpas da falta de tempo para a má administração do seu tempo. A verdade é essa. Nós damos desculpas de falta de tempo para a má administração do nosso tempo. Você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que você não tem tempo para servir ao Senhor, ou você não usa do tempo que você tem para servir ao Senhor, porque você não está administrando o seu tempo como você deveria administrar.
Pastor, mas é porque o senhor não me conhece, mas Deus te conhece. Conhecendo Deus o teu tempo, conhecendo Deus a tua agenda, Ele te chamou. Conhecendo Deus quem você é e tudo o que você tem que fazer, Ele te regenerou, te transformou, te capacitou e tem dito para você, eu preciso que você sirva. Eu quero que você sirva. Eu quero que pessoas conheçam a Cristo através das suas palavras. E muitas pessoas têm dito, mas eu não tenho tempo, Senhor. Não tenho tempo, o senhor sabe bem disso. O senhor sabe que eu trabalho o dia todo e à noite eu chego em casa e eu trabalho de segunda a sábado e tem isso e tem aquilo. Mas o Senhor diga assim, mas eu quero. Mas não dá, pastor, não dá, não tem tempo. E aí a palavra de Deus em Eclesiástico vem e diz, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito de Deus debaixo do céu. Então, nós temos tempo para realizar todos os planos de Deus na nossa vida. Ou a Bíblia está mentindo. Ou você tem tempo para realizar todos os propósitos de Deus na sua vida, ou a Bíblia está mentindo. Ou então nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Nós não estamos priorizando, porque isso é uma questão de prioridade. Certo? Isso é uma questão de prioridade, certo? E deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser privado. Como vai falar no versículo 24, ainda do texto de Lucas. Certo? Lucas 14, 24 vai falar dessa verdade para você. Deixa eu ler para você esse versículo. Diz assim, ó. Jesus respondendo para aquelas pessoas que disseram assim, mas é porque eu não tenho tempo, mas é porque eu não vou, mas é porque eu não posso, mas é porque isso, porque aquilo. Para essas pessoas que dão desculpas para servir ao Senhor, o Senhor vai responder dizendo isso aí, ó. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e rejeitaram, né? Está falando dos que foram convidados e rejeitaram, provará a minha ceia. Isso quer dizer, pastor, que eu perdi minha salvação? É claro que não, meu querido. A gente não está falando aqui de soteriologia, porque soteriologia é só no ano que vem, tá? Que nós passaremos ali tempos vibrantes e elucubrantes a respeito de soteriologia na escola bíblica. Nós estamos falando aqui que você vai deixar de experimentar muitas graças, você vai deixar de experimentar muitas coisas boas, você vai deixar de presenciar muitas maravilhas de Deus, se você não dedicar o tempo que é devido a Ele. Você vai deixar de presenciar, você vai deixar de ver vidas sendo transformadas, você vai deixar de ver pessoas sendo curadas, você vai deixar de ver pessoas se rendendo ao Senhor, você vai deixar de ver pessoas sendo quebrantadas pelo Senhor, você mesmo vai deixar de crescer e de aumentar a sua fé. Tudo sabe por quê? Porque você está dando desculpa de falta de tempo para a má administração do seu tempo. Esse é um dos problemas. Pastor, eu não faço. Deus, eu não faço porque eu não tenho tempo. É um dos grandes problemas que nós temos e que nós dizemos que é um problema que de fato nos limita. Certo? Então, meu irmão, minha irmã, analise o seu tempo. Analise o seu tempo diante da realidade que você viu hoje. Não precisa dizer que a realidade de Crotá está urgente. Não precisa dizer que nós estamos sufocando, que nós estamos sendo sufocados pelas forças do mal. Uma cidade em que 32 pessoas falam com Deus por dia, mais de uma vez, essa cidade está sendo sufocada pelas forças do mal. É uma cidade que está cheia de servos que não estão servindo. Até mesmo esses servos estão sendo sufocados pela preguiça de orar. Até mesmo esses servos estão sendo sufocados pela preguiça de ler as Escrituras. Estes servos estão sendo sufocados pela preguiça de servir. Não são só os ímpios que estão sendo sufocados. Muitos crentes dessa cidade estão sendo sufocados porque não estão servindo ao Senhor como deveriam servir. Então a nossa cidade está passando por um alerta vermelho, se assim nós podemos dizer. Nós podemos usar este paralelismo, tá? Então analise o tempo. Analise o que tem sido prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida? Pastor, mais uma vez essa questão de prioridade? Sim. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade? Faça o seguinte, peça ao Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Graças a Deus, você está no bom caminho. Então, fale com esse Espírito Santo, mas fale com sinceridade.
Fale com sinceridade. Você não vai falar para mim, você não vai falar para a igreja, você não vai falar em um vídeo, você vai sentar no seu quarto, você vai sentar lá no jardim da sua casa, você vai caminhar lá no bosque, você vai caminhar em algum lugar. Enquanto você caminha, conversa com o Espírito Santo, mas conversa de maneira sincera. Deus, como que eu vou me responsabilizar para mudar aqueles números que eu vi na igreja, se eu não tenho a mínima vontade de fazer isso? Espírito Santo, muda isso em mim. Espírito Santo, mostra para mim quais são as prioridades de Deus na minha vida. Não são as minhas prioridades, não é a minha vontade, não é o meu plano, não é o meu projeto, é o projeto de Deus, é o plano de Deus, são as prioridades de Deus. Então, quais são as prioridades de Deus na sua vida? Porque as prioridades de Deus na sua vida será a coisa mais importante. E aí aqui eu pego uma frase do nosso saudoso Shed, que era replicada muito por pastor Cirino, pastor Manuel Moreira, que são baluartes aí da obra missionária no Rio Grande do Norte. Nosso saudoso Shed, ele dizia: faça da coisa mais importante a coisa mais importante. Nós não fazemos isso. Esse é um dos grandes problemas nossos. Faça da coisa mais importante a coisa mais importante. O que é mais importante para você? Servo do Senhor. O que é mais importante para você? Crente no Senhor Jesus. O que é mais importante para você? Eleito de Deus. Sacerdote santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é mais importante para você? Faça disso que é mais importante para você a coisa mais importante para você, a coisa mais importante na sua vida, o motivo mais importante na sua vida, a razão mais importante na sua vida. Nós olhamos para esses números, diante desses números que nós vimos, será que os evangélicos de Croatá, será que os servos de Deus em Croatá têm feito a coisa mais importante, têm feito da coisa mais importante? A coisa mais importante? Eles têm realmente dado prioridade a quem eles servem? A quem eles servem? Será que diante desses números nós podemos afirmar isso e podemos dizer assim: não é necessário falar que ainda há muitíssimas coisas para ser feitas? Não é necessário usar o superlativo absoluto sintético. Não é necessário usar esse termo, tá? Então, um dos problemas que nós levantamos é a questão do tempo. Mas tem um outro problema. Nós vamos ver 3 problemas hoje, certo? 3 problemas. O segundo é a questão dos recursos. É a questão dos recursos. Tá bom, pastor? Eu preciso administrar meu tempo. Tá certo. Mas eu não tenho como. Eu não tenho recursos para fazer isso. E aí, diante dos recursos, muitas das vezes você escuta 3 coisas, são as 3 coisas que mais se escuta. Poderia dizer aqui várias coisas, mas eu achei melhor elencar aqui as 3 que eu mais escuto. A primeira é que eu não tenho talento. Eu não tenho talento. Pastor, eu não tenho talento para isso. Eu não tenho talento para trabalhar com crianças. Eu não tenho talento para falar em público. Eu não tenho talento para fazer amizade. Eu não tenho talento para isso. Eu não tenho talento para aquilo. Na parábola dos talentos, a gente não vai para lá, certo? Porque o texto é grande, são 16 versículos. Mas na parábola dos talentos, em Mateus, Deus ele distribui 11 talentos a todos os seus servos. A palavra fala que ele dá para você o talento que você precisar para obedecer a ele. E aí, meu querido, você ainda vai falar que não tem talento? E aí, minha irmã, você ainda vai falar que não tem talento? Deus diz para você, fala de Jesus para tua vizinha. Toma, é isso aqui que você precisa para falar de Jesus para sua vizinha. E você já tem. Você já tem o que precisa. Então não podemos dizer que nós não temos talento, porque nós não somos comissionados, nós não somos enviados, nós não somos responsabilizados por algo que nós não podemos fazer, porque Deus ele não é bobo. Ele não arriscaria o seu plano, nos responsabilizando por algo que só depende de nós. Isso é arriscar demais um plano de salvar a humanidade inteira. Por isso que ele dá para você o talento que você precisar
para você servir ao Senhor, se assim você quiser servir, se assim você quiser realmente servir a Ele. E a expectativa dele é que você use esses dons e esses talentos para a glória de Deus, para edificar a igreja, para edificar uns aos outros. E isso é independente do tamanho do talento que você tem. Ah, pastor, eu queria tanto saber pregar, eu queria tanto pegar um texto bíblico. Você sabe contar história? Esse é o talento que Deus te deu. Esse é o talento que Deus te deu. Usa esse talento. Você sabe orar pelas pessoas? Você consegue ouvir as pessoas e depois que você escutar, você fazer aquela oração pela pessoa? Usa esse talento. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu talento. Pergunta ao Senhor. Sabe por que muitas pessoas não sabem ainda qual é o seu talento? Porque muitas pessoas ainda não sabem o que tem que fazer. Porque quando você descobrir o que tem que fazer, você vai dizer para o Senhor, Senhor, e como é que eu vou fazer isso? E aí o Senhor vai dizer, pois está aqui o seu talento. Está aqui o seu talento. Nos falta oração, nos falta uma conversa sincera com Deus, nos falta um bate-papo assim, bem sincero com o Senhor. Soltar real mesmo para Deus. Nos falta isso. Nos falta isso, não é que nos falta talento, o que nos falta é uma conversa com Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 6 vai dizer o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, contribui com liberdade. O que preside, faça isso com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. O que Paulo está dizendo aos romanos? O que Deus te ensinar a fazer, o que Deus te capacitar a fazer, o talento que Deus colocar na sua vida, faça isso com fervor. Faça isso com fervor, não queira fazer igual ao outro, não queira fazer melhor do que o outro. Sabe por quê? Porque é segundo a vontade de Deus. Muito provavelmente, o outro deve estar olhando para você. Às vezes a gente acha que só nós olhamos para o outro, né? Mas muito provavelmente o outro deve estar olhando para você e dizendo assim, poxa, eu queria ser como ele. É como se a irmã Márcia olhasse para a irmã Socorro e dissesse assim, eu queria ser como a irmã Socorro. Eu queria ter essa fé da irmã Socorro, eu queria ter esse jeito de falar de Jesus da irmã Socorro, mas eu não consigo e é por isso que eu não faço. Aí a irmã Socorro olha para a irmã Márcia e diz assim, eu queria ser como a irmã Márcia, eu queria ter essa desenvoltura da irmã Márcia, eu queria ter esse jeito de falar em público da irmã Márcia, por isso que eu não faço. Aí você imagina uma igreja cheia de pessoas olhando umas para as outras, se comparando e dizendo que não servem porque não são iguais às outras. Mas esse não é a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é justamente a diferença. Porque Deus precisa de alguém com fé e ousadia como a irmã Socorro. E precisa de alguém com a desenvoltura da irmã Márcia. Precisa de alguém como você, com os talentos que Ele tem te dado. Ele não quer que você sirva a Ele com os talentos dos outros. Ele quer que você sirva a Ele com os seus talentos. Com os seus talentos. É isso que o Senhor quer de você. Se você fizer isso, essa realidade numérica ela vai mudar. Essa realidade numérica vai mudar. Se você reconhecer que falta de tempo não é motivo para você não servir, que falta de talento não é motivo para você servir, tá? Não é motivo para você servir, mas outras pessoas dizem o seguinte, mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Eu até queria fazer um PGM na minha casa, tá? Mas eu não tenho condições de fazer um PGM na minha casa, porque tem que dar lanche todas as vezes que tiver reunião, e às vezes eu não tenho dinheiro para isso. Tá? E eu não tenho condições para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para comprar folhetos, eu não tenho dinheiro para estar colocando combustível no carro, eu não tenho dinheiro para estar fazendo isso, para estar fazendo aquilo. Me falta recursos financeiros. E aí, Salmos 37:5 diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todo o restante, quem é que vai fazer? Ele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Deus, ele é soberano. Não é possível que no final desse ano você tenha dúvida de que Deus é soberano. Se você tiver dúvida no começo do ano, eu vou voltar de novo a pregar a soberania de Deus. Tá? Deus, ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus recursos financeiros. Então, confia nesse Deus. Confia nesse Senhor. Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos financeiros, mas se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando nós nos decidimos, um exemplo aqui, só um exemplo para a gente. Quando nós nos decidimos a aceitar o desafio de 20 cestas básicas,
Em cima daquela mesa não tinha nada, só tinha sacola vazia. Mas nós aceitamos o desafio. Nós não tínhamos dinheiro, certo? Não tínhamos dinheiro. O Ministério em Amor e Ação não tem dinheiro. O ministério, os integrantes têm alguns milhões aí guardados na conta. Mas o ministério não tem. Nós não temos dinheiro, certo? Não temos condições financeiras. Mas nós aceitamos o desafio pela fé e pela certeza de que Deus vai mover a igreja, de que Deus vai mover o seu povo, de que Deus vai providenciar os recursos para nós cumprirmos a vontade de Deus com relação à ação social. Do mesmo jeito assim deve ser na sua vida. Deve ser na sua vida. Falta de dinheiro não pode ser empecilho. Se fosse por questão de falta de dinheiro, eu não estaria aqui. Eu sou especialista em não ter dinheiro, certo? Eu sei muito bem o que é isso. Então, se fosse por causa disso, eu não estaria aqui. Se fosse por causa disso, vocês não teriam me conhecido, tá bom? Não teriam. Então, não é falta de dinheiro. Deus, ele é soberano. Salmo 104, certo? Ele vai falar que o Senhor é quem providencia todos os recursos necessários para realizar a obra dele. É ele que providencia. O que foi que Jesus fez? Joga a isca, pega o peixe, lá dentro do peixe vai ter a moeda. A gente vai cear. Você vai andando, você vai encontrar um camarada, você vai ir atrás dele, você vai chegar para ele e vai dizer assim, o senhor precisa de um lugar para fazer uma ceia, ele vai preparar um lugar. Então Deus providencia tudo. Providencia tudo. Não é a respeito de nós. É a respeito de nós confiarmos em Deus. Confiarmos em Deus. Outra coisa que as pessoas falam ainda a respeito de falta de recursos é que as pessoas dizem parecido com talento, né? Mas não é talento, porque isso aí depende muito de nós e não do Senhor. Eu não tenho capacidade, pastor, para isso. Eu não fui capacitado para isso. Eu não fui capacitado para isso. Como que Deus vai mandar você fazer uma coisa que Ele não te capacita para isso, meu querido, minha querida? Que Deus é esse? Você serve o mesmo Deus que eu? É o mesmo Deus que nós servimos? Um Deus que manda você fazer as coisas sem Ele capacitar? Não. Quando Deus ele coloca no seu coração que você precisa fazer algo, Ele te capacita para isso. Ele te capacita para isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, vai dizer o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse alguma coisa de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E Paulo está falando o seguinte: não é porque eu tenho capacidade alguma. Longe de mim dizer que eu estou pregando o Evangelho porque eu sou capaz de pregar o Evangelho. É porque Deus capacita, é porque Deus me capacita, é porque Deus, Ele treina, Deus, Ele habilita você a servir ao Senhor. Mas pastor, por que Deus não me habilitou ainda? Você quer servir? Você tem certeza que você quer servir? Porque Deus não me habilitou ainda, você está disposto a servir? Você já colocou esse serviço na sua agenda? Qual é o dia da semana? Qual é o horário nesse dia que você vai servir ao Senhor naquilo que Ele quer que você sirva? Você já tem essa janela? Você já abriu essa janela? Já? Então, aí Deus vai te capacitar. Mas você espera ter a capacidade, você espera ser capacitado. Para quê? Para depois de você ser capacitado, você dizer que é capacitado, mas não faz porque não tem tempo? Então, Deus, Ele vai te capacitar para você servir quando você de fato for um servo que serve. Deus vai te capacitar. Confia nisso. Confia nisso. Muitas das vezes eu vou pregar por aí, as pessoas dizem: e aí, pastor, está preparado? Eu digo: não. Certo? Não. Certo? Porque de fato é Deus que nos prepara, é Deus que nos capacita. Não é o meu conhecimento, não é a inteligência, não é a aptidão humana. É uma disposição total nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Deus é quem nos capacita. Essa é a segunda desculpa. A primeira é a falta de tempo. Mas nós já vimos que falta de tempo não é motivo para nós não servirmos ao Senhor. O segundo é a falta de recursos. Falta de talentos, recursos com relação aos talentos, recursos com relação às finanças e recursos com relação à capacidade. Isso também não é motivo para nós servirmos ao Senhor. Porque o tempo é administrado pelo Senhor. Os talentos, os recursos financeiros e a capacitação é o Senhor quem faz.
É o Senhor quem faz. E por último, um dos últimos problemas que nós vemos diante de tudo isso é a questão da falta de vontade. Esse é um dos maiores problemas. É a falta de vontade. O que na verdade não falta, o que na verdade acontece é que não falta tempo. O que muitas das vezes não acontece, não falta recursos. O que na verdade às vezes falta é a vontade de servir. A vontade de servir. Eu até entendo que muitas das vezes você pode ter ouvido pregações que chegam para você anunciando um Jesus que vai te servir. Chegam para você anunciando Jesus que vai te salvar, que vai fazer da tua vida 1000 maravilhas, que vai encher a tua vida de bênçãos, que vai fazer da tua família uma família próspera, uma família cheia da bênção de Deus, uma família que vai dar testemunho. Isso tudo é verdade, isso tudo é verdade. Mas esse Jesus, ele vai te chamar para servir. Porque ele é o teu Senhor, ele não é o teu servo, ele é o teu Senhor. Ele vai te chamar para servir, ele vai dizer para você, você foi capacitado, você foi instruído, agora está na hora da gente agir. Agora está na hora de nós agirmos. Como muitas pessoas foram chamadas para servir antes de nós, e graças ao serviço dos que nos antecederam, hoje nós estamos aqui. Graças às orações que foram feitas por missões, enquanto se pensava em Croatá, hoje tem a primeira igreja batista em Croatá. Graças às várias ofertas que foram feitas para esse projeto, ofertas financeiras de pessoas que não tinham, mas que oraram para o Senhor dizendo assim, Senhor, me dá capacidade de ajudar Croatá financeiramente. Senhor, Croatá está precisando de ofertas para construção, ofertas para o missionário, ofertas para isso, ofertas para aquilo. Me dá capacidade de ofertar. E Deus providenciava os recursos chegaram aqui e os recursos foram multiplicados quando chegaram aqui. E hoje nós somos a primeira igreja batista em Croatá. Agora está na hora de nós orarmos, está na hora de você orar e você dizer, Senhor, me dá capacidade. Me dá capacidade, me capacita, põe nas minhas mãos os recursos financeiros, põe nas minhas mãos os talentos que eu preciso para te servir. Me ajuda a administrar o meu tempo, porque vontade eu tenho, Senhor, de te servir. Vontade eu tenho. Mas olha o que Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 3. E é um texto muito conhecido nosso, né? Capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Então causa náuseas no Senhor essa história de alguém dizer assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, mas eu não tenho tempo para servir Ele. Jesus Cristo é o meu Senhor, mas eu não tenho nenhum talento para servir Ele. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, mas eu não tenho dinheiro para servir Ele. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, mas eu não tenho capacidade nenhuma para servir Ele. Sabe o que isso causa no Senhor? Ânsia de vômito, causa náuseas, certo? Causa enjoo. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor que diz. São esses discursos. Essa vidinha de mentira para si mesmo, essa vidinha de proclamar que Deus é o seu Deus, que Ele é o seu dono, que Ele é o proprietário da sua vida e nada você faz para servir a esse Deus. Isso causa ânsia de vômito no Senhor. Isso incomoda o Senhor ao ponto dele comparar com a ânsia de vômito. Quem já teve ânsia de vômito sabe como é. Eu detesto vomitar. Uma das últimas coisas na minha vida que eu gosto de fazer é vomitar, porque dá a impressão que você está sendo virado pelo avesso. A impressão é essa. A impressão que eu tenho é essa. Você está sendo virado pelo avesso. É muito ruim vomitar. E aí quando Deus diz que, quando uma pessoa diz que é crente, mas não acredita que Deus pode capacitá-la, quando uma pessoa diz que é crente, mas não acredita que se sair de casa para falar para o vizinho, Deus não vai colocar a palavra certa na boca dela, Deus diz assim, isso me causa ânsia de vômito, eu fico pensando assim, será que é isso mesmo que Deus sente? Aquilo que eu sinto quando eu vou vomitar, é mais ou menos isso que Deus sente quando uma pessoa diz isso? Então, é algo muito ruim, é algo muito incômodo para o Senhor, mas Ele deixa bem claro em Apocalipse isso. Romanos, capítulo 12, versículo 11, vai dizer que no zelo não sejam remissos, sejam
fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não é ser remisso. Você quer zelar pela obra de Deus, você quer zelar pelo Senhor, você quer zelar pelo plano de Deus na sua vida? Então, não tem como você ser um crente no Senhor Jesus, se esquivando das coisas. Não tem como você ser um crente no Senhor Jesus se esquivando de servir a Ele. Não tem como você ser uma crente no Senhor Jesus se desviando das oportunidades de falar de Jesus. Não tem como você ser um crente no Senhor Jesus se esquivando das oportunidades de orar pelas pessoas. Não dá para viver sendo remisso. Pelo contrário, você quer servir ao Senhor, então sirva com fervor. Sirva com ousadia, sirva com coragem, sirva de verdade ao seu Deus. Porque se você servir a Deus de verdade, com ousadia e com coragem, esses números eles vão mudar. Esses números eles vão mudar. Só mais um versículo para a gente terminar. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo quanto você fizer, faça de todo o coração. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor, e de fato é ao Senhor. Faça de todo o coração, como ao Senhor, como para o Senhor, e não para homens. Você vai falar de Jesus para a sua prima? Você está servindo a sua prima? Não. Você está servindo a sua prima, você está servindo ao Senhor. Esse é um dos grandes problemas. Ah, pastor, mas eu vou falar de Jesus para ele? Ele nem liga. Você não está servindo a Ele, você está servindo ao Senhor. E o Senhor está ligando para isso. Ah, mas eu vou entregar o folheto para aquelas pessoas, pastor. Muitas das pessoas que eu entrego o folheto, elas pegam e jogam no chão. Elas nem leem o que eu entreguei para elas, mas você não está servindo a elas. Você está servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor. Ah, mas eu vou orar pelas prostitutas da minha cidade. Elas falam mal da gente, pastor. Você não está servindo a elas, você está servindo ao Senhor. Tudo o que você for fazer, faça na certeza de que você está fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Você vai evangelizar, você vai fazer um projeto, você vai investir em alguma coisa, tenha certeza que você está fazendo isso para o Senhor. E o texto continua dizendo: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A recompensa não vem de quem está te ouvindo, mas às vezes é isso que nós queremos. Eu não vou falar mais de Jesus para ele não, porque ele não retribui como eu esperava. Mas a recompensa não vem de quem está te ouvindo. A recompensa não vem de quem está recebendo o folheto. A recompensa não vem de quem está recebendo a oração. A recompensa não vem do seu colega de trabalho que você fala de Jesus para ele. A recompensa não vem do seu colega da escola, da faculdade, que você fala de Jesus para ele. A recompensa ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Faça dessa forma. Faça dessa forma. Na certeza de que é o Senhor que vai te recompensar. Que é o Senhor, porque é a Cristo que você está servindo. Porque é a Cristo que você está servindo. Então, nós estamos passando por um grande problema na nossa cidade. De fato, é um grande problema. É um grande problema. A cidade está sendo sufocada pelas forças do mal. E aí eu não estou falando aqui de neopentecostalismo, de espíritos vagando. Não, eu estou falando de números. De números. Certo? São os números que estão nos mostrando onde estão os crentes, onde estão as pessoas que oram, onde está Deus nessa cidade, o que Deus está fazendo nessa cidade, onde estão os servos do Senhor, onde estão os canais da graça de Deus para esse povo, onde é que está? Então nós estamos passando por um sério problema. E os servos do Senhor, os soldados de Cristo que foram convocados para servirem ao Senhor, para mudar essa realidade, eles estão dando desculpas. A desculpa da falta de tempo, desculpa da falta de recurso e a desculpa da falta de vontade, certo? A falta de vontade. Então, ainda há muita coisa para ser feita. Ainda há muita terra para ser conquistada. Ainda há muita coisa para mudar na nossa cidade. Ainda há muita coisa para mudar em nós. E nós não podemos ficar parados. Você não pode ficar parado. Você não pode. Porque você percebe que os números eles não ficam parados. Eles não ficam parados. Eles vão decrescendo. Eles vão decrescendo. Por quê? Porque o nosso inimigo avança.
O nosso inimigo tem o projeto de aniquilar a igreja. O nosso inimigo tem o projeto de fechar as nossas portas. E ele vai se empenhar até que ele consiga. Mas graças ao Senhor, graças à honra e à glória do Senhor, graças à presença do Senhor na nossa vida, as nossas portas não serão fechadas pelo nosso inimigo. Pelo contrário, nós abriremos novas portas, se assim nós fizermos pela fé, se nós avançarmos e continuarmos avançando pela fé, em nome de Jesus, pela fé no nosso Senhor. Então é avançar, e avançar sempre, certo? Avançar sempre. E para isso, nós precisamos deixar de lado isso que nós chamamos de problema. Precisamos deixar de lado o problema do tempo. Precisamos deixar de lado o problema dos recursos. E precisamos superar este problema da falta de vontade. Assim, nós poderemos continuar lutando para conquistar a nossa pátria para Cristo. Porque se não for assim, serão discursos em vão. Serão investimentos em vão, serão ofertas em vão, será todo um trabalho em vão. Então, não podemos ficar parados, vamos avançar, e vamos avançar para conquistar a nossa pátria para Cristo. Nós estamos encerrando a campanha, uma campanha que diz que ainda há muitíssima terra para conquistar, uma campanha que diz que ainda há muita coisa para fazer, mas o plano de Deus não se encerra hoje. O plano de Deus não se encerra com essa campanha. O plano de Deus continua. Nós somos operários desse Deus. Nós somos os instrumentos nas mãos desse Deus. Então, vamos avançar e avançar sempre. Avançar sempre. Nós não podemos nos acomodar com a realidade da nossa cidade, do nosso estado, que é o estado menos evangelizado no Brasil. Tá? E do nosso país, com 26% da população evangélica. Tá? Então, para você ter uma ideia, nós estamos com 25% da população envolvida com o crime, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Daqui a pouco vai chegar um momento que existem mais criminosos no país do que evangélicos. Olha que realidade doida. Olha que realidade doida. Mais criminosos do que evangélicos. Mais servos do canis, né? Servos de canis, assim, é tão bonito chamar esse nome em italiano, né? Mais servos de canis do que servos do Senhor no nosso país. A gente vai deixar isso acontecer? A gente vai deixar isso acontecer no nosso país? A gente vai deixar isso acontecer na nossa cidade? Não pode, não pode. Vamos servir ao nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, soberano, nosso Senhor, entendemos, Deus, o teu chamado. Entendemos, Deus, a graça que nos envolveu. Nós, melhor do que ninguém, somos testemunhas de que, de fato, ela foi irresistível, tanto é que nós estamos aqui. Mas, por incrível que pareça, mesmo tendo a certeza da tua vontade irresistível sobre a nossa vida, nós tentamos resisti-la. E isso nos traz dolo, isso nos traz dor. Isso não prejudica apenas a minha vida, mas prejudica a vida da minha igreja, prejudica a história da minha igreja, prejudica a história da minha cidade. Hoje, Deus, nós vimos que a história de Croatá está sendo prejudicada pela inércia dos servos de Deus neste lugar. Hoje nós vimos, Deus, que a história na nossa cidade está sendo marcada por servos que não servem. Pai, nós também vamos marcar a história deste lugar. Mas nós queremos marcar a história deste lugar por um momento em que uma igreja, um momento em que um povo, um momento em que pessoas, em que servos reunidos disseram: chega, chega, não podemos mais viver assim. Vamos servir ao nosso Deus com ousadia, com coragem, e tudo o que nós fizermos, vamos fazer como se fosse para o Senhor, porque de fato é para o Senhor. Nós não teremos mais problema com o tempo. Nós não teremos mais problemas com a falta de talentos. Nós não teremos mais problemas com a falta de dinheiro.
Nós não teremos mais problemas com a falta de capacidade. E muito menos nos faltará vontade de servir ao Senhor. Deus, que nós possamos marcar a história, porque um povo discursou desta forma, porque pessoas levantaram a voz para o Senhor, no seu quarto, na igreja, na sua casa, no seu caminhar, e disseram: Senhor, muda isso em mim. Senhor, eu não quero ser responsabilizado por uma igreja que vai afundar inteira nas trevas. A cidade que eu habito, a cidade que eu estou aqui para ser luz, ela está completamente envolvida pelas trevas. Deus, eu não quero isso. Deus, me ajuda a mudar, me ajuda a iluminar, me ajuda a brilhar, me ajuda a fazer a diferença onde eu estiver, não para que eu seja conhecido, mas para que a tua luz possa mudar as trevas em que Croatá está inserido. Pai, que muitas pessoas possam orar desta forma, que esta seja a oração dos teus servos que nessa cidade habitam, que essa seja a oração dos teus servos que no nosso estado habitam, que essa seja as orações dos brasileiros, servos do Senhor Jesus, que nós possamos conquistar a pátria para Cristo, a começar em nós. Que nós possamos conquistar nós mesmos para Cristo integralmente. E assim trabalharmos para conquistar os outros para servir a este Deus. Pai, que realidade dolorosa, que realidade triste. Pai, mas ela vai mudar a partir de mim. Ela vai mudar a começar em mim. Não sei se 5.000, não sei se 1.000, não sei se 500, mas 2, 3, 5, 10 pessoas que não ouviram vão ouvir, porque agora eu vou falar. Eu não vou me calar. Oh Deus, como eu queria ouvir todos orando dessa forma. Oh Deus, como eu queria ouvir testemunhos lá na frente, Pai, de pessoas que disseram assim: pastor, depois daquela mensagem, pastor, eu comecei a falar de Jesus e hoje eu tenho falado para um monte de gente. Pastor, eu nem sei se eles se converteram ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, eles ouviram falar do evangelho que transforma. Oh Deus, eu queria ouvir esse testemunho aqui no púlpito. Deus, nos dá esse privilégio, nos dá esta graça de pessoas virem aqui à frente e darem testemunho de vidas transformadas, pela certeza de que a responsabilidade do evangelho ser conhecido neste lugar é minha, é nossa. Oh Pai, que muitos dos que escutam esta mensagem e aqueles que aqui estão, que precisavam sim ouvir que Jesus transforma, possam ouvir diante destes relatos, diante dessa realidade, o quão importante é uma vida para o Senhor. Oh Deus, que as pessoas que estão hoje aqui, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, vejam o que Deus faz, que Deus move um povo, que Deus move uma nação, que Deus move pessoas, que Deus transforma pessoas para transformar outras pessoas. E hoje é uma oportunidade de não somente os crentes terem a sua agenda, a sua rotina, as suas prioridades transformadas, mas hoje é uma oportunidade daqueles que ainda não foram transformados por Cristo, daqueles que não servem unicamente ao Senhor, passar a servir ao Senhor. Pai, quebranta corações nesta noite. Pai, que hoje pessoas se determinem, pessoas possam dizer: eu não quero mais andar do meu jeito, eu quero servir a este Senhor. Eu quero ser desse Senhor. Que hoje pessoas possam dizer: Jesus, obrigado por tudo o que o Senhor fez, para que eu pudesse saber que a minha vida precisa estar nas tuas mãos. E hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que esta seja a oração, Deus, de pessoas muito queridas nossas, que nos escutam pela internet, que nos acompanham pelas redes sociais, mas também que nos visitam aqui e precisam ter a sua vida completamente transformada por Cristo. Pai, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és onipotente.
quebra, destrói esses corações de pedra, aniquila estas forças, essas resistências e transforma estas vidas para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isso, Pai, pedimos em nome de Jesus, amém e amém.